Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey. Eu tinha dito que ia fazer só 3 vídeos de preparação para o Enem, mas eu decidi continuar e fazer mais um. E depois que passar esse Enem também, eu vou continuar fazendo vídeos de preparação para o Enem, provavelmente. Então, aproveitem, né? Que esse vídeo eu consegui fazer ele antes da prova. Eu sei que falta pouco para a prova, mas eu consegui fazer antes, então dá para você aproveitar. Se você ver esse vídeo depois da prova, aí você usa ele para 2021, né? Para a redação de 2021. Então, se você vai fazer uma redação do Enem, esse vídeo vai te ajudar muito. Eu vou estar mais falando da estrutura, como a gente faz uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão na redação do Enem. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Então, eu vou começar com 2 princípios para a redação do Enem. O primeiro princípio é que você precisa obedecer a linguagem formal. Então você não pode escrever numa linguagem do cotidiano, você tem que escrever de acordo com a norma culta. Eu não vou tratar nesse vídeo dos princípios da gramática, da ortografia. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado um vídeo do Brasil Escola que traz essa questão da gramática, da ortografia em relação à prova, redação do Enem. Porque nesse vídeo não vai dar para eu trabalhar com coisas como o uso da vírgula, o uso da crase. Então, assim, se você tem dificuldade em alguma dessas coisas, acesse o vídeo que eu vou deixar na descrição e no comentário, né, do Brasil Escola e assista ele. E se ainda não for suficiente assistir ele, se você tem uma dificuldade específica, eu tenho dificuldade em crase, eu tenho dificuldade em acento, pesquise sobre isso. Né? Tem dificuldade no uso da vírgula, né, que é algo muito importante. O segundo princípio é o uso de elementos articulativos no texto, coesivos no texto e uso de palavras que a gente usa para fazer a articulação do texto. Então, num texto de uma redação, você vai ter que usar necessariamente palavras como além disso, por isso, pois, todavia, contudo, mas, porém, além disso, dado isso. E eu não vou trabalhar muito esses elementos aqui. Então, eu vou deixar novamente um vídeo do Brasil Escola na descrição que trabalha essa questão desses elementos de coesão do texto, que é importante você saber usar. Então, vou me concentrar mais na estrutura do texto aqui. Então, esses 2 princípios que eu falei, assistam os vídeos do Brasil Escola, pesquisem em outros canais sobre e estude-os se você tem dificuldades neles. E aí, eu vou estar apresentando algumas dicas, né? Isso aqui não são leis, não são regras, são dicas que eu vou estar dando para escrever uma redação do Enem. E eu peguei uma redação aqui de exemplo no meu celular de uma pessoa que tirou nota 1000 em 2015. Eu ainda não li, eu vou ler junto com vocês e vou tentar ver se os elementos que eu vou trazer aqui aparecem nessa redação. Então, assim, vai ser uma coisa até nova para mim. Eu vou ler a redação aqui com vocês e vou mostrando um exemplo, porque a gente precisa de um exemplo concreto, além das dicas que eu vou falar. Né, de alguém que realmente tirou 1000 no Enem. Então, eu vou vou dividir o vídeo, né, por assim dizer, em 3 partes. Na primeira parte eu vou estar falando de como fazer a redação como um todo. Depois eu vou falar um pouco sobre como fazer a introdução. Depois sobre como fazer o desenvolvimento. E por último, de como fazer a conclusão. E eu vou usar sempre como exemplo a redação que eu escolhi aqui, que eu vou ler agora. Eu não li ela antes. Então vamos para dicas gerais, né? Vamos começar pelas dicas gerais, depois dicas de introdução, dicas de desenvolvimento e dicas de conclusão. Em relação às dicas gerais, a primeira coisa, eu vou dar 4 dicas gerais. A primeira é não coloque título, a segunda é escreva todas as 30 linhas, a terceira é faça apenas 4 parágrafos, um parágrafo de 7 linhas para a introdução, 2 de 7 linhas para o desenvolvimento e 1 de 9 linhas para a conclusão, e o quarto, use 4 frases por parágrafos. Eu vou retomar. Primeiro, sobre o título. Não é nenhum problema você colocar título na redação do Enem. Você pode colocar, mas não tem necessidade. E aí, se você for colocar título nessa redação, você vai perder uma linha que você poderia estar usando para trazer um argumento, para trazer algo que vai te dar pontos. Então a dica é que não use título. Por mais que você possa usar, não tem nenhum problema, você não vai perder ponto por usar um título. Se você não usar o título, você vai ganhar uma linha que você vai poder usar para escrever mais coisas. A segunda dica é use as 30 linhas. Não faça, não é obrigatório. Você pode fazer uma redação de 20 linhas, de 10 linhas. Quer dizer, eu não lembro agora o mínimo, né? Você pode fazer uma redação de 25 linhas, 24, 26, 27, né? Eu tô falando 24, 26, mas eu não sei o mínimo, né? Mas o que eu quero dizer pra você é use
todas as linhas. Não importa, ah, não, mas se eu fizer 28 linhas, 27, 26, você pode, não vai perder ponto por isso. Mas use as 30. Use as 30 linhas para você mostrar que você tem conteúdo. A terceira coisa, faça 4 parágrafos. Tem pessoas que fazem 5 parágrafos. O aconselhável é fazer 4. Por que 4 parágrafos? Porque vai ser a quantidade de parágrafos que você vai conseguir trazer 2 teses, que é o importante de ser trago. Numa redação do Enem, você vai usar 2 teses. Depois eu vou trabalhar isso melhor. E aí, 4 parágrafos é a melhor estrutura para lidar com essas 2 teses. Então, faça 4 parágrafos. Aí a dica. O primeiro parágrafo vai ser a introdução. A introdução ela pode ter 7 linhas. Você pode fazer umas 6 linhas, 8 linhas? Pode, mas tente manter esse número próximo a 7. Depois você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, também cada um com 7 linhas. Ah, fiz 6, fiz 8, não tem problema. Mas tente manter um número perto de 7. E por fim, a conclusão. Deixe mais linhas para a conclusão. A conclusão é a parte mais importante da redação, porque vai ser a parte em que você vai propor uma intervenção, uma solução para o problema. Então essa parte você vai dedicar mais linhas para ela. E aí você pode usar 4 frases por parágrafos. Eu coloquei frase, mas é exatamente período. O que é um período? Um período é um conjunto de orações que formam uma ideia completa e que você finaliza com um ponto final, né? Então forma um período completo. Então você vai usar 4 períodos por parágrafo. Ah, pode usar 3 períodos? Pode usar 5 períodos? Pode, mas tente manter algo próximo desses números, né? De 4 frases por parágrafo. Essas são as dicas gerais. Agora eu vou trazer as dicas específicas. Então vamos começar pelas dicas para fazer a introdução da redação. E aí eu já vou começar a usar o exemplo, né, que eu selecionei aqui. Eu não li, então eu vou ler com vocês, que é a redação que chama A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Era o tema, na verdade, né, que foi dado. E a autora é uma aluna chamada Amanda Carvalho Maia Castro, que em 2015 tirou nota 1000 nessa redação. Então vamos lá. Depois eu vou ler aqui e ver se ela cumpriu as dicas que eu vou colocar aqui. A primeira dica, cite um repertório que fale do tema. O que é um repertório? Um repertório é uma bagagem que você tem e que vai mostrar que você tem um conhecimento geral sobre alguma coisa. O que pode ser esse repertório? Pode ser um filósofo. Por exemplo, a redação é sobre saúde mental. Você pode ir lá e citar, olha, o filósofo francês Michel Foucault, no livro História da Loucura, trabalha a questão. Então você pode citar um filósofo, você pode citar um livro, né? Eu citei aqui História da Loucura, ou você pode citar um livro literário também, não tem problema. Você pode citar um fato histórico, né? Tomando a saúde mental como exemplo de novo, você pode dizer assim, um livro que seria legal, que não necessariamente é um livro teórico, né? Citar, por exemplo, no Machado de Assis, no livro O Alienista, trata da questão sobre o lugar do louco, é um exemplo. O fato histórico, você pode citar um fato histórico, por exemplo, de novo, saúde mental. Um fato histórico, reforma psiquiátrica. Olha, a reforma psiquiátrica, ou a luta antimanicomial. Você pode citar fatos históricos, você pode citar até uma música, não precisa ser o seu repertório não precisa ser uma coisa tão técnica. Pode ser uma coisa, algo que você conhece, uma música que você conhece, uma pesquisa. Você pode citar uma estatística, olha, tanto por cento da população de acordo com essa pesquisa. Só não copie estatística dos livros, do texto, dos textos que ficam lá para estimular a sua redação. Os textos que estão lá na redação do Enem, na prova mesmo, falando assim, tem uns textos lá, que agora eu me esqueci o nome, mas são os textos que te estimulam, né, a pensar. Não vai citar literalmente as estatísticas que estão lá, tem que trazer uma estatística nova que você conhece. Então você vai escolher um repertório seu para trazer. Esse repertório tem que ter a ver com o tema. Se não tiver a ver com o tema, você vai perder pontos. Eu dei aqui o exemplo da saúde mental, né? Então você vai citar filósofos ou um livro ou um fato histórico que tem a ver com isso. E não só o tema geral. Geralmente o tema vai ser mais específico, né? Então, por exemplo, aqui na redação que eu estou dando de exemplo, o tema específico é persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Olha, é um tema bastante específico. O tema geral é violência. Aí você não vai citar um filósofo que fale sobre, ou uma estatística que fale sobre violência contra as crianças. Né? Ou você não vai citar uma estatística, você vai citar uma estatística específica que fala sobre a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então tem que prestar atenção no tema. Segunda coisa que você vai fazer depois de apresentar um repertório. Depois que você apresentar o repertório, você vai
apresentar o tema. Aí você vai ter que apresentar o tema relacionando com o repertório. Por exemplo, era saúde mental? Então você citou, o filósofo Foucault, no livro História da Loucura, mostra como os loucos, né, as pessoas com transtornos mentais foram tratadas de forma desumana ao longo da história. Aí você vai apresentar o tema, né? Vamos supor, o tema, o maltrato às pessoas que têm transtornos mentais. Não sei, você vai fazer uma frase apresentando esse tema e relacionando com o repertório que você citou. O terceiro passo é você vai dizer 2 teses que você vai usar durante o texto. Então, você vai usar 2 teses durante o texto. Então, você vai apresentar explicitamente quais vão ser as 2 teses que você vai usar. Então, por exemplo, a última redação do Enem acho que foi sobre a democratização do acesso ao cinema, né? Aí vamos supor que os 2 argumentos que você vai usar um sobre o quanto o acesso ao cinema como é que eu poderia dizer? O quanto o acesso ao cinema é limitado a elites. Então você pode falar da elitização do acesso ao cinema. E você pode falar do descaso, por exemplo, do Estado em relação à cultura. Então são 2 teses que você vai apresentar. Uma sobre a elitização, né? O acesso ao cinema não é democrático devido ao fato de que há uma elitização daquilo que é produzido no cinema e há um descaso do Estado em relação à cultura. Pronto, você apresentou 2 teses que você vai usar. Estou dando aqui de exemplo, né? Eu não lembro exatamente como era a proposta da última redação do Enem, mas eu estou dando aqui um exemplo mesmo. Então você vai apresentar 2 teses. E por fim, o quarto ponto que eu já comentei anteriormente é você usar 7 linhas e 4 períodos. 7 linhas e 4 frases. Né? Não quer dizer que você não pode usar 6 frases ou 3. Não quer dizer que você pode usar 6 linhas ou 8 linhas, até pode, mas tente manter 7. E eu vou ler aqui a introdução da redação da violência contra a mulher, né, da Amanda. Vou ler agora com vocês. Diz assim: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então perceba, aqui ela fez uma troca, né? Eu falei para você primeiro usar o repertório e depois apresentar o tema. No caso, ela apresentou o tema primeiro e depois usou o repertório. Não tem problema, você pode inverter a ordem. Você pode citar o tema primeiro e depois usar o repertório. Mas geralmente a gente começa com o repertório e depois com o tema. Aqui ela começou com o tema, a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Porque qual era o tema? O tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então ela apresentou esse tema nas palavras dela. Então você não vai copiar o tema igualzinho tá lá na prova. Você vai usar sinônimos, usar parafrasear. E aí depois ela traz um repertório. O repertório que ela escolheu trazer foi um dado estatístico. Se ela poderia ter trago uma música, um livro, um fato histórico, um filósofo, um sociólogo, mas ela preferiu trazer um dado estatístico. E ela traz, de acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230%, e depois ela, em outra frase, diz, o balanço de 2014 relatou cerca de 48%, então ela tem uma bagagem para dizer isso. E por fim, ela apresenta as teses que ela vai usar. Então ela diz assim, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então ela apresentou 2 teses. Né? A primeira tese é de que a problemática da violência contra a mulher persiste por causa das raízes históricas. A segunda tese é de que a problemática persiste por causa das raízes ideológicas. Como eu não li ainda o texto, eu não sei como é que ela vai trabalhar essas 2 teses. Mas vamos vendo na medida que a gente for lidando com as dicas que eu vou trazer para vocês. Agora que a gente trata da introdução, a gente vai tratar do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, a primeira coisa, você vai trabalhar 2 teses, uma em cada parágrafo. As 2 teses são as que você já mencionou na introdução. Segundo, você vai usar 2 parágrafos para fazer o desenvolvimento. Então, só 2 parágrafos, um para cada tese. Cada parágrafo vai ter cerca de 7 linhas, então 7 linhas, e 4 frases
para cada parágrafo, 4 períodos para cada parágrafo. Primeiro, você vai começar cada parágrafo dizendo qual que é a sua tese, né? Então, tente não usar a frase idêntica que você usou na introdução. Você pode parafrasear, né? Igual eu dei o exemplo, por exemplo, da elitização. Uma tese que a gente vai usar é que há uma elitização do acesso ao cinema, né? Só pessoas de elite têm acesso ao cinema. Você pode dizer isso, essa é a primeira tese, aí você diz, olha, podemos dizer assim que há uma elitização. No caso do primeiro parágrafo do desenvolvimento, não é bom você fazer muito igual, tá, na introdução. Você tem que alterar um pouco, porque você acabou de dizer quais são as teses que você vai usar. Se você escrever de novo com as mesmas palavras, vai ficar repetido. Então tente não repetir. No caso do segundo parágrafo, você já está mais longe do primeiro, talvez até dá para você usar quase as mesmas palavras. Mas tente usar sinônimos, tente parafrasear. Eu vou dar o exemplo aqui da redação dela, vamos ver como é que ela fez, a Amanda. O terceiro coisa é apresentar um repertório. Nesses 2 parágrafos, você não precisa apresentar um repertório para cada parágrafo, mas tente apresentar um repertório. Não é obrigatório apresentar um repertório, porque você já apresentou na introdução, mas vai te ajudar a apresentar um repertório no desenvolvimento. Então, de novo, cite algum livro, um filósofo, uma estatística, uma música, para sustentar essas teses suas. E o quarto é você terminar o parágrafo com um desfecho crítico. Então, use um argumento que seja crítico. Use um argumento que traga alguma crítica. É importante você usar algum argumento que tenha algum teor crítico em relação a esse problema. Eu vou ler o desenvolvimento da Amanda para ver como ficou e para ver se ela se aproxima das dicas que eu dei aqui. Ela diz assim: o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, a cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes, e assim, a liberdade para o ato é aumentada. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade de gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob a constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Olha que legal. Eu fiquei até impressionado como ela seguiu mesmo as dicas que eu trouxe. Não tinha lido essa redação antes. Olha que interessante. Na introdução, ela disse que ia apresentar 2 teses. A tese de que a persistência da violência contra a mulher tem raízes históricas e a tese de que a violência contra a mulher tem raízes ideológicas. Então ela vai começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento apresentando as raízes históricas. Olha o que ela diz. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Então ela vai trazer uma coisa que é histórica, né? Até hoje, no século XXI, tem uma noção de um determinismo biológico em relação à mulher. Então isso tem raiz histórica que perdura até hoje. E aí o que ela vai fazer? Ela vai apresentar um repertório. Qual que é o repertório que ela apresenta? Ela cita a filósofa pensadora Simone de Beauvoir. Então ela cita a frase da Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. Perceba, ela apresenta um repertório. Então a importância de representar um repertório. Depois, ela termina com um desfecho bastante crítico. Cada parágrafo ela termina com um desfecho crítico. Olha, o primeiro parágrafo ela diz: consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e assim a liberdade para o ato é aumentada.
Então percebam que ela faz uma crítica aqui. Ela faz a crítica que o fato de haver uma dificultação para a punição de agressões contra mulheres faz com que esse ato, a liberdade para se cometer esse ato, seja aumentada. No outro parágrafo, quando ela vai apresentar a segunda tese, que é a tese ideológica. Então ela vai mostrar as raízes ideológicas. O que ela diz? Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Então, se existe uma persistência da violência contra a mulher, é porque há um machismo na sociedade brasileira, há uma ideologia machista na sociedade brasileira. E, de novo, ela termina o parágrafo com um desfecho crítico. Ela diz: por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportadas às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Então, como há uma cultura machista, isso faz com que a denúncia também seja pouca, por causa dessa ideologia machista. Percebam também que ela usa vários conectivos. E eu disse que eu não ia trabalhar eles aqui. Então, assista o vídeo do Brasil Escola que eu vou deixar nos comentários. Mas perceba quantos conectivos que ela vai usando para dar coerência ao texto. Ela fala, além disso, nesse viés, dessa maneira, por conseguinte. Então, use conectivos. Use muitos conectivos. Consequentemente, tem que usar conectivos. Agora que a gente já falou do desenvolvimento, vamos para a conclusão. Então eu vou dar 4 dicas para fazer a conclusão. Primeiro, você vai iniciar a conclusão com uma frase conclusiva, com um período conclusivo. Então você pode iniciar, por exemplo, falando portanto, sendo assim, logo, destarte, que são palavras, conectivos que iniciam uma conclusão. E você vai anunciar o que você vai concluir. Segundo, você vai apresentar 2 propostas de intervenção, uma para cada tese. Não precisa apresentar 2 propostas, não é uma necessidade, mas é bom que você faça isso. Você pode apresentar só uma tese, só uma proposta? Pode. Mas se você for apresentar só uma proposta, você precisa apresentar uma proposta que abarque uma solução para as 2 teses. Então você apresentou 2 teses. Qual que é a solução ou uma amenização para o problema dessas 2 teses? Eu dei o exemplo lá do cinema, né? Que eu falei, 2 teses. Uma de elitização, outra que o Estado não valoriza a cultura. Então você precisa apresentar uma proposta de intervenção que possa diminuir essa elitização. Aí você poderia falar alguma proposta que vai diminuir a desigualdade social, que vai permitir que pessoas que não tenham alta renda acessem o cinema. E depois ele fala do Estado, né? Que o Estado não valoriza a cultura, segunda tese. Então você vai apresentar uma proposta de intervenção de que o Estado, o Ministério da Cultura, passe a valorizar as produções culturais do país. E aí, em cada proposta, você precisa apresentar 5 coisas. É obrigatório apresentar 5 coisas. Você vai apresentar o agente, ou seja, quem que vai agir para resolver aquele problema. É o Ministério da Cultura? É o Estado? Né? Qual que vai ser o órgão que vai agir para solucionar aquele problema ou para amenizá-lo? Qual que é a ação que esse órgão vai fazer? É uma política pública? Né? Você não pode escrever na redação assim, as pessoas precisam se conscientizar. Como assim as pessoas precisam se conscientizar? Quem que vai conscientizar essas pessoas? Elas vão conscientizar do nada, sozinhas? Não, você precisa apresentar um órgão, geralmente do governo, alguma coisa que vai agir para solucionar esse problema. Qual que vai ser a ação que ele vai adotar? Qual que é o meio para essa ação? Qual que é a finalidade? E você precisa detalhar algum desses tópicos. Então você tem o agente, a ação, o meio, a finalidade, e você precisa detalhar. Por fim, você vai fazer um desfecho. Você vai terminar a sua redação. O desfecho da sua redação, você pode retomar o repertório que você citou lá no começo. Você citou Foucault lá no começo, você pode retomar a ideia que ele trouxe e fazer um desfecho para finalizar a redação. Eu vou ler aqui como é que foi a conclusão da redação da Amanda, né? Vamos ver o que ela fez. Ela escreveu assim: pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-la para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Ademais, é preciso que o poder legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil.
Eu fiquei impressionado de novo, eu não imaginava que a redação... Porque eu escolhi uma redação aleatória, gente, eu só pesquisei aqui, assim, redação que tirou nota 1000 no Enem, essa foi a que apareceu primeiro e eu decidi usá-la aqui. E ela realmente segue as estruturas de uma boa redação, né? Não é à toa que tirou nota 1000. Tô até, assim, impressionado, porque eu não li essa redação antes, não li. Perceba, ela inicia com uma frase conclusiva. O que pode ser sua frase conclusiva? Você pode retomar os argumentos, as teses que você apresentou. Ela preferiu retomar. Então ela falou assim, pode-se perceber, portanto, ou seja, ela usou um conectivo de conclusão, que as raízes históricas e ideológicas... Então qual que foram as duas teses que ela apresentou? Ela apresentou que a violência contra a mulher tem duas raízes, uma ideológica e outra histórica. Então ela cita, as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher. Erradicação da violência contra a mulher, ela já mostrou qual que é a solução, o que precisa ser feito. Né? Melhor, não o que precisa ser feito, mas o que deve ser alcançado. O que deve ser alcançado? A erradicação da violência contra a mulher. É isso que precisa acabar. Mas como acabar com isso? Aí, de novo, ela vai apresentar duas propostas, uma que tem a ver com cada tese. A primeira proposta vai ter a ver com as raízes ideológicas. Então, ou raízes históricas... ela mistura um pouco, né? Eu vou saber distinguir exatamente. Eu acho que essa aqui vai ser mais raízes históricas mesmo. Ou ideológica. Aqui, ela fez duas propostas de intervenção, mas no caso da redação dela, não dá para fazer uma divisão tão clara de qual exatamente tese que corresponde a cada uma das soluções. Mas ela apresenta duas soluções, e o que é mais importante não é necessariamente a tese mencionar a proposta mencionar explicitamente cada uma das teses. O que é importante é que as propostas que você apresentar, elas sejam maneiras de solucionar os problemas presentes na tese. Então, primeiro, e segunda coisa, é importante que a proposta apresente o agente, quem vai agir, a ação, o que vai ser feito, o meio, o instrumento para ser feito isso, a finalidade. E é preciso detalhar. Veja o que ela diz. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias, ou seja, quem que é o agente? As mídias. Quem deve fazer alguma coisa? As mídias. O que as mídias devem fazer? Ou seja, qual que é a ação? Elas devem deixar de utilizar sua capacidade de propagação de informação. Perceba que aqui tem a ver com a tese ideológica, né? Então, assim, as mídias, elas criam uma certa ideologia. A mídia, ela passa uma ideologia machista. Enquanto a mídia estiver passando uma ideologia machista, vai continuar havendo violência contra a mulher. Porque uma das raízes que ela apresentou na tese como causas da violência contra a mulher, e aí as teses são basicamente causas e consequências daquele problema. Então, assim, qual que é a causa? Qual que é a causa que ela apresentou na primeira tese? Na verdade, na segunda, né? Qual que é a causa que ela apresentou? Ela apresentou a questão ideológica. Então, a questão ideológica ela é um problema porque as mídias passam essa ideologia para as pessoas. Então, qual que seria uma opção? As mídias pararem de criar e de doutrinar as pessoas dessa ideologia. Qual que é a finalidade da mídia parar de fazer isso? Para parar de promover a objetificação da mulher. Então, parar de promover a objetificação da mulher é a finalidade. E qual que é o meio para resolver esse problema? Ela vai dizer, e passe a usar a mídia para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Então o que a mídia vai fazer? A mídia vai parar de usar propagandas que promovam o machismo. Então a gente pode pensar, por exemplo, naquelas propagandas de cerveja, que são extremamente machistas, que associam a mulher com a cerveja. A mídia precisa parar com esse tipo de propaganda e precisa começar a divulgar políticas do governo para que as mulheres denunciem. Porque um problema que ela apresentou durante o texto é que muitas mulheres não denunciam por causa da ideologia. Então, na tese que ela falou que o problema era a ideologia, ela falou assim, ó, o problema da ideologia se manifesta em que as mulheres não denunciam, porque elas têm medo. Então, a mídia precisa começar a falar da importância de denunciar e de como denunciar. Aí, a segunda proposta de intervenção que ela apresenta é a seguinte. Ademais, é preciso que o poder legislativo, e aqui pode ter a ver mais com se essa última que a gente falou tem a ver com a tese ideológica, tem a ver mais com a tese das raízes históricas. Há uma raiz histórica no Brasil de descaso com pessoas, com as mulheres que sofrem violência. Como corrigir esse problema histórico? O governo precisa mudar a maneira de agir em relação à violência. Então ela vai dizer assim, é preciso que o poder legislativo, o agente, crie a ação, um projeto de lei para aumentar a finalidade, a punição dos agressores, para que seja possível, né, diminuir a reincidência.
Então ela apresenta uma finalidade, o meio, o agente e a ação. O que é o agente? O agente é o poder legislativo. Qual que é a ação? Criar um projeto de lei para punir os transgressores. Qual que é a finalidade? A finalidade é para que seja possível diminuir a reincidência. E aí ela vai fazer um desfecho. Nesse desfecho ela diz, quem sabe assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Aqui ela preferiu fazer um desfecho sem retomar o repertório. Mas se você quiser, você poderia retomar o repertório. No caso, né, o repertório dela é que é uma porcentagem estatística de que mulheres sofrem violência. Se a gente for parar para pensar agora, olhando bem, né, como eu disse, eu não li essa redação antes, realmente ela retoma um pouco do repertório, mas de forma muito indireta, né? Porque ela fala assim, quem sabe assim o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Né? Então, quem sabe, né, se a gente fosse retomar mais explicitamente o que ela citou na introdução, quem sabe assim, né, os números de violência contra a mulher decaiam, diminuam, né, que seria uma forma de retomar o repertório e finalizar. Então essa é uma redação do Enem que eu analisei e essas são as dicas para fazer uma redação do Enem. Agora, uma coisa que eu preciso dizer antes de terminar. Na proposta de intervenção, não proponha jamais uma coisa que fere os direitos humanos, porque se você fizer isso, você vai zerar a sua redação. O que eu não posso dizer? Por exemplo, essa redação da violência contra a mulher, se você escrever assim, olha, a proposta que eu tenho é que os policiais punam aqueles que praticam violência contra a mulher, os agressores, com pena de morte. Que seja aplicadas a eles penas de morte. Você não pode dizer uma coisa dessa porque não existe pena de morte no Brasil. Você não pode dizer, por exemplo, eu proponho que as pessoas sejam presas numa cadeia. Fiquem presas na cadeia para sempre, perpetuamente. Você não pode dizer isso porque não existe prisão perpétua no Brasil. Às vezes você escreve assim, eu proponho que os agressores que cometem violência contra a mulher sejam linchados publicamente. Você não pode propor linchamento, isso aí é desumano. Então não proponha nada desumano, proponha algo que possa ser efetivamente feito dentro da lei que existe. Não crie uma situação com pena de morte, com prisão perpétua, com linchamento. Não faça isso, senão você vai zerar a sua redação. Se você acha isso, se essa é a sua opinião pessoal, é opinião sua, mas por favor, não traga isso para a redação. Você não pode ferir os direitos humanos de forma nenhuma. Né? Eu falei que não é um problema, né? Mas se você pensa isso no seu particular, passe a estudar, que isso não é um bom pensamento. Revise essa sua maneira de pensar, porque se você quer entrar numa universidade com esse tipo de mentalidade, eu sinto muito em te dizer que isso é uma mentalidade ruim. Eu vou fazer o Enem esse ano, porque eu quero só fazer a graduação de filosofia, mas eu já fiz uma graduação que eu queria fazer mesmo, que era psicologia, e eu vou fazer filosofia porque eu tenho interesse, né? Eu assim, creio que eu vou tirar uma nota que daria para eu passar em cursos concorridos, mas é uma opção minha fazer filosofia. É uma opção minha, mesmo se eu tirar 1000 na redação, se eu tirar 800, sei lá, no Enem, é uma escolha pessoal minha fazer filosofia. Porque eu já fiz psicologia, já fiz um curso mais concorrido e agora eu quero fazer um curso mais pra mim mesmo, assim, vamos por assim dizer, um curso de um assunto que eu gosto. Mas eu desejo a você que vai fazer um curso mais concorrido, que você tire uma nota boa, que você consiga passar e que essas dicas que eu trouxe de redação nesse vídeo possam ajudar você. Vou deixar também as fontes, né, porque eu usei pra fazer esse vídeo como referência uma série de vídeos de um canal que chama Poxa Lulu, que tem vários vídeos legais sobre redação. Também usei algumas referências do Brasil Escola, vou deixar aí algumas coisas. E desejo a vocês uma boa prova. Até mais. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem precisa, deixem um comentário e até mais.